Psicologia Falada apresenta a prática clínica de terapia cognitiva com crianças e adolescentes, de Robert Friedberg e Jessica Clory. Este audiolivro é uma iniciativa sem fins lucrativos. Caso você veja valor no nosso trabalho, deixe seu like e compartilhe. Deixe também nos comentários a sua sugestão para novos audiolivros. Boa leitura! Capítulo 3. Empirismo colaborativo e descoberta orientada. A técnica cognitivo-comportamental é adaptada a cada criança, individualmente, por meio do empirismo e da descoberta orientada, conceitos que permitem ajustar o tratamento às necessidades dinâmicas de diferentes crianças. Neste capítulo, definimos empirismo colaborativo e descoberta orientada. Além disso, discutimos como várias questões, PEIs, idade, motivação, etnia, estágio de terapia, influenciam o empirismo colaborativo e a descoberta orientada. Os críticos frequentemente argumentam que os terapeutas cognitivos negligenciam o relacionamento terapêutico. Entretanto, esse argumento é mal fundamentado e pinta uma caricatura, não um quadro verdadeiro da terapia cognitiva. Na verdade, o Manual Original de Terapia Cognitiva estabelece explicitamente que os terapeutas devem ser capazes de comunicar-se de maneira empática, preocupada, cordial e genuína. Além disso, desconsiderar o relacionamento terapêutico é execrado como uma armadilha terapêutica comum. O empirismo colaborativo e a descoberta orientada ultrapassam o mero estabelecimento de rapport para construir concretamente relacionamentos produtivos de terapia que encorajam o momento terapêutico. Aaron Beck e colaboradores afirmam que o terapeuta, ao aplicar terapia cognitiva, está continuamente ativo e deliberadamente interagindo com o paciente. A terapia cognitiva abrange a noção de que o relacionamento de terapia reflete um equilíbrio colaborativo entre terapeuta e clientes. Terapeutas e crianças são verdadeiros parceiros na jornada terapêutica, mas, naturalmente, colaboração não significa igualdade. Frequentemente falamos às crianças sobre sermos companheiros em seus tratamentos e discutimos o relacionamento terapêutico em termos de trabalho de equipe. Algumas crianças e alguns adolescentes ficam inicialmente surpresos com esta abordagem. Imagine uma figura de autoridade adulta está me dando uma chance de moldar meu tratamento. Descobrimos que as crianças recebem bem esta postura. Além disso, muitas vêm a perceber que, embora uma abordagem colaborativa lhes ofereça oportunidades de participação, também encoraja a responsabilidade. A troca a seguir ilustra um processo colaborativo. Terapeuta, seria de muita ajuda se você escrevesse uma lista de coisas que gostaria de trabalhar quando estivéssemos juntos. O que isto lhe parece? Jake, por que precisamos de uma lista? Terapeuta, uma lista pode ajudar-nos a manter o rumo das coisas para que não nos esqueçamos de alguma coisa que poderia ser importante mais tarde. Jake, não tenho certeza sobre esta lista. Terapeuta, então vamos conversar sobre isto. O que lhe incomoda em relação a fazer essa lista? Este exemplo ilustra a importância de colaborar mesmo nas tarefas terapêuticas mais ostensivamente benignas. Obviamente, Jake tinha algumas objeções sobre fazer a lista. Se não consultasse Jake, o terapeuta poderia ter passado como um rolo compressor sobre a técnica, esmagando Jake no processo e desencadeando sua evitação. Ao lidar, antecipado e explicitamente, com as objeções de Jake, o terapeuta demonstra respeito por ele, acata sua hesitação e envolveu-o diretamente no processo terapêutico. O empirismo, no termo empirismo colaborativo, refere-se à abordagem baseada em dados da terapia cognitiva. Os dados vêm diretamente do cliente e refletem fundamentos fenomenológicos da terapia cognitiva. A experiência do cliente dita como os princípios gerais serão aplicados para ajudar a resolver os problemas atuais. As crenças das crianças são vistas como hipóteses a serem testadas. Os pensamentos não são tidos a priori como distorcidos ou imprecisos. Antes, a precisão e o valor funcional dos pensamentos são avaliados por meio de um processo empírico no qual crianças e terapeutas atuam como detetives, examinando várias pistas. Datilio e Padeschi escrevem apropriadamente que é dada ênfase ao aspecto colaborativo da abordagem, na pressuposição de que as pessoas aprendem a mudar seus pensamentos mais facilmente se a razão para a mudança vier de seus próprios insights, não do terapeuta. A descoberta orientada ajuda as crianças a construírem bases de dados para análise racional. Uma receita adequada de descoberta orientada tem muitos ingredientes diferentes, como empatia,
questionamento socrático, experiências comportamentais e tarefa de casa. Como uma receita, os ingredientes particulares irão variar de uma criança para outra, dependendo de o que a terapia planeja cozinhar. O processo de descoberta orientada é planejado para questionar a exatidão das crenças do cliente. Em vez de coagir a criança a pensar o que está pensando, o terapeuta emprega a descoberta orientada para encorajá-la a criar explicações mais adaptativas e funcionais para si mesma, mas a simplicidade e a retidão desse princípio são enganadoras. De fato, quando refletimos sobre as próprias experiências de treinamento, lembramos que promover descoberta orientada foi uma das lições mais difíceis de aprender. A ânsia do terapeuta em fornecer uma resposta ou uma nova interpretação para a criança ou adolescente é compreensível. Muitas vezes queremos dizer deixe-me dizer-lhe o que pensar. A descoberta orientada requer mais paciência e questionamento habilidoso da parte do terapeuta, permitindo que crianças e adolescentes construam novas avaliações para si mesmos. Em nossa experiência, permanecer fiel à descoberta orientada permite-nos ficar sensivelmente em harmonia com o mundo interior das crianças. A descoberta orientada e o empirismo colaborativo estimulam uma atmosfera de curiosidade compartilhada entre o terapeuta e a criança. O terapeuta é interessado, curioso e ávido para aprender mais sobre os paradigmas pessoais da criança. Mantendo-se em uma postura de curiosidade, os terapeutas modelam e promovem o pensamento flexível, que leva a examinar o problema de muitos ângulos. A fim de ver cada ponto da experiência de uma criança, frequentemente vira-se o problema do avesso para alcançar uma perspectiva diferente. Para nós, terapeutas, esse é um dos aspectos mais excitantes da terapia cognitiva. Falando francamente, isso mantém o trabalho renovado. Por exemplo, uma criança estava relutante em mostrar a seus pais alguns dos trabalhos que havia feito na terapia. Inicialmente achamos que estivesse envergonhada do que pensava ou sentia ou que estivesse preocupada com a reação dos pais. Quando lhe perguntamos sobre isto, sua resposta nos surpreendeu: esta é a minha hora especial. É uma coisa que eu quero manter apenas para mim. Consideremos o seguinte exemplo. Uma aluna afro-americana de 14 anos superdotada foi mudada de uma escola com alunos predominantemente afro-americanos para uma com um grupo de alunos predominantemente branco. Antes da mudança, não tinha sintomas e estava agindo em um nível extremamente alto, representante de turma, atleta destacada. Após alguns meses na nova escola, desenvolveu vários sintomas de ansiedade e depressão. Embora houvesse algumas cognições esperadas associadas a seus sintomas, eu não estou tirando notas boas, eu estou decepcionando minha família. Nada vai funcionar. Esses pensamentos não estavam diretamente ligados ao problema mais premente. Esta jovem percebeu a rejeição dos alunos brancos devido à sua etnia, bem como a rejeição de alguns outros afro-americanos devido à sua capacidade acadêmica. Através do empirismo colaborativo e da descoberta orientada, a jovem finalmente admitiu seus verdadeiros pensamentos: eu estou sozinha. Não me ajusto em lugar algum. As crianças negras acham que estou agindo como branca, e as brancas não querem nada comigo. Eu acho que elas têm medo de mim. Mediante tais métodos, as experiências subjetivas centrais que se chocam com a humanidade da menina são identificadas e elaboradas. Contínuo de colaboração e descoberta orientada. O empirismo colaborativo e a descoberta orientada não são construtos de tudo ou nada. A figura 3.1 representa o contínuo de descoberta orientada e de colaboração. No decorrer do tratamento, os clínicos ajustam o nível de colaboração e de descoberta orientada. Em alguns casos, os terapeutas são altamente colaborativos, com crianças de acuidade mais baixa, altamente motivadas, autônomas, enquanto em outras circunstâncias eles podem empregar um nível mais baixo de colaboração, com crianças de acuidade mais alta, motivação mais baixa, mais passivas. Quando os terapeutas ficam frustrados, muitas vezes escorregam para um papel autoritário, em vez de manterem uma atitude colaborativa autorizada. Nesses casos, o relacionamento terapêutico se torna mais antagonizado e disputas e discussões afastam o terapeuta de uma posição de defesa. Concordar irracionalmente com os clientes ou recusar-se a desafiá-los não leva a terapia para a frente. Ambas as atitudes forçam os terapeutas a reduzir cada vez mais as opções clínicas. O estágio na terapia é uma consideração importante para determinar o nível de colaboração e de descoberta orientada. No início do tratamento, geralmente assumimos um papel mais ativo no processo.
A maioria das crianças e adolescentes ainda não conhece as regras, os papéis, as responsabilidades e as expectativas da terapia. As famílias nos veem como autoridades e, de forma natural, comportam-se mais passivamente diante do tratamento. Consequentemente, a socialização ao tratamento descrita no capítulo 5 requer que os terapeutas assumam posições relativamente mais diretivas. Logo a seguir, após as crianças e suas famílias conhecerem mais sobre a estrutura Logo a seguir, após as crianças e suas famílias conhecerem mais sobre a estrutura da terapia cognitiva, o terapeuta deveria promover uma maior colaboração. Nestes casos, as crianças e suas famílias estarão dirigindo seu próprio tratamento. A natureza da descoberta orientada difere em cada criança. Com algumas crianças, mais velhas, psicologicamente dispostas, com habilidades em autoinstrução, a descoberta orientada é pontuada por exploração e análise racional iniciadas por ela mesma. Tomemos o caso de Amy, uma menina deprimida de 14 anos, que adaptou-se à análise racional como um peixe à água. Ela via facilmente associações entre pensamentos e sentimentos, compreendia seus pensamentos automáticos e era capaz de rapidamente construir pensamentos alternativos. Entretanto, outros clientes, crianças menores, clientes impulsivos, crianças com baixa tolerância à ambiguidade, necessitam de métodos mais autoinstrutivos e de autocontrole. Elise era uma mártir emocional de 8 anos de idade que achava que parar e pensar era algo estranho. Sua crença, como o lema da Nike, era apenas faça. Ela precisava muito de estrutura e tinha problemas para compreender seus pensamentos e seus sentimentos. Portanto, no seu caso, começamos com instrumentos mais autoinstrutivos. A natureza dos problemas apresentados também dita o nível de colaboração e de descoberta orientada. Em situações de crise, altamente agudas, como possível tentativa de suicídio, intenção de ferir outra pessoa e abuso contínuo da criança, os terapeutas têm que literalmente tomar conta da situação. Seria ideal que crianças suicidas trabalhassem com o terapeuta para reduzir seu sofrimento, entretanto, com crianças severamente desesperadas e suicidas, romper a confidência unilateralmente ou hospitalizá-las é às vezes a melhor opção. P.s. Estou preocupado com sua segurança. Já que você não pode comprometer-se a ficar em segurança e tomar conta de si mesmo, terei que ajudá-lo a ficar controlado e fora de perigo. Situações de crise altamente agudas geralmente não se prestam a altos níveis de colaboração. A capacidade do desenvolvimento também influencia o grau de colaboração e de descoberta orientada. Crianças menores têm intervalos de atenção mais curtos, menos tolerância para ambiguidade e são mais concretas em seus processos de raciocínio. Além disso, em geral, são mais impulsivas e menos autorreflexivas que adolescentes mais velhos. Consequentemente, com crianças mais velhas, contamos mais com a extremidade colaborativa do contínuo. Em nossa experiência, apontar o nível de colaboração e de descoberta orientada é difícil, erros de superestimativa e subestimativa das capacidades das crianças são comuns. A seguinte troca reflete a ênfase excessiva na descoberta orientada com Sônia, uma criança de 9 anos. Sônia: eu fico aborrecida quando meu pai faz aquelas caras quando eu lhe conto sobre a escola. Terapeuta: o que essas caras significam para você? Sônia: eu não sei. Terapeuta: o que passa na sua cabeça em relação a essas caras? Sônia: que ele não gosta de mim. Terapeuta: o que lhe dá esta certeza? Sônia: sua cara. Terapeuta: o que na cara dele? Sônia: as sobrancelhas franzidas. Terapeuta: o que significam as sobrancelhas franzidas? Sônia: eu não sei. Neste exemplo, a terapeuta está inconscientemente sobrecarregando a capacidade de desenvolvimento da criança, pois suas perguntas são muito abstratas e esgotam os recursos de Sônia. Perguntas mais específicas, concretas teriam sido mais úteis. A idade também influencia o nível de colaboração e de descoberta orientada esperado. Em geral, a maioria dos adolescentes obviamente terá uma maior capacidade de colaboração e de análise racional do que alunos de primeira série. Quando crianças menores tornam-se mais familiarizadas com os processos e com a direção do tratamento, o terapeuta pode aumentar o nível de colaboração. A motivação da criança, da mesma forma, molda o empirismo colaborativo e a descoberta orientada.
Crianças altamente esquivas e desmotivadas geralmente reagirão fortemente quando acharem que estão sendo controladas. Abordagens prescritivas e excessivamente diretivas com crianças resistentes podem encontrar obstáculos compreensíveis. Quando se aborda uma criança resistente muito vigorosamente, é provável que se retraia. Contudo, quando se encontra uma forma de convidá-la para a aventura colaborativa, ela se envolve mais. A seguinte transcrição ilustra uma atitude potencialmente útil com uma criança ostensivamente desmotivada chamada Cláudia. Cláudia, eu estou apenas lhe dizendo, não estou falando. Terapeuta, entendo. Diga-me o que está fazendo você não querer falar. Cláudia, em silêncio e com olhar mal-humorado. Terapeuta, bem, estes podem ser 50 minutos muito longos. Cláudia, careta de desagrado. Terapeuta, você realmente parece mais interessado em brigar comigo do que em trabalhar comigo. Estou tentando imaginar uma forma de podermos trabalhar juntos. O que lhe parece? Cláudia, olhar fixo. Terapeuta, para por alguns momentos. Bem, estou um pouco confusa sobre o que fazer. Devemos parar agora. Cláudia, sorri e dá de ombros. Terapeuta, sorri. Eu vou tomar isto como não tenho certeza ou não me importo. Cláudia, dá de ombros novamente. Terapeuta, para. Eu acho que precisamos desenvolver isso um pouco mais. Cláudia, suspira e revira os olhos. Terapeuta, vou considerar isso como significando que você está chateada. Menina, isso é difícil. Você está mesmo me fazendo trabalhar. Como eu cheguei tão longe? Cláudia, encolhe os ombros. Terapeuta, precisamos de uma outra pista. Você estaria disposta a simplesmente me dizer sim ou não? Cláudia, encolhe os ombros. Terapeuta, certo, você não tem certeza. E se você me desse algum sinal? Como se você pensasse sim, poderia balançar a cabeça assim se pensasse não, você poderia virar sua cabeça para os lados. Você está disposta a fazer isto? Cláudia, encolhe os ombros e olha fixamente. Terapeuta, não tem certeza, eu suponho. Deveríamos acrescentar uma outra sessão por semana. Cláudia, vira a cabeça vigorosamente de um lado para outro. Terapeuta, bem, isto foi claro. Que sinal deveríamos usar se você quiser que eu pare de falar? Cláudia, para, sorri, levanta o dedo médio para cima. Terapeuta, vou me lembrar deste. Certo. Então temos um sinal de não me importo, um de não, um de sim, e um de estou lhe aborrecendo. Do que mais nós precisamos? Finalmente, a menina começou a usar os sinais de mão de maneira regular, posteriormente chegando a verbalizar seus pensamentos e sentimentos. Esta troca ilustra a forma trabalhosa, embora produtiva, como a colaboração facilita a motivação. Evidentemente, nesse estágio, o terapeuta assumiu mais responsabilidade pela direção da sessão. Solicitando a colaboração da criança, afastou-se de uma abordagem direta, à medida que o envolvimento da criança na terapia aumentava. O terapeuta não censurou ou culpou Cláudia por sua evitação, pelo contrário, manteve uma atitude curiosa e desenvolveu uma estratégia de resolução de problema que respeitou a evitação da criança ainda que direcionando-a gentilmente a uma maior expressividade. Os estilos interpessoais de cada criança têm um impacto sobre o empirismo colaborativo e sobre a descoberta orientada. Algumas crianças comportam-se mais passivamente que outras e caracteristicamente contam com outros para orientação e apoio. Oscar, de 15 anos, era tímido calado e tinha medo de parecer muito exigente ou controlador. Ele olhava para o terapeuta em busca de orientação e constantemente procurava sinais de como estava indo. Outras crianças são mais auto-orientadas e podem agir de forma mais autônoma. Rick, de 12 anos, vivia para comandar e despendia muita energia marcando o seu território. O terapeuta responsivo a estas tendências individualiza o tratamento e necessariamente modifica o empirismo colaborativo e a descoberta orientada. Por exemplo, a cooperação de uma criança mais passiva será difícil no começo. Será necessário, portanto, estabelecer a colaboração como um objetivo e dispor de passos graduais. Deve-se trabalhar com a timidez, a reticência e o retraimento desta criança, moldando gentilmente a atitude colaborativa de acordo.
A seguinte transcrição ilustra a forma como se poderia trabalhar com uma criança que não está acostumada a colaborar. Terapeuta: sobre o que você gostaria de falar e brincar hoje? Mia: não sei. Você decide. Terapeuta: decidir sobre o que brincar pode parecer um pouco arriscado. O que faz você querer que eu assuma o comando? Mia: você sabe o que fazer. Terapeuta: entendo. Você acha que poderia saber quais as coisas importantes que existem dentro de você? Mia: sim. Terapeuta: como seria se trabalhássemos juntos, como uma equipe, para imaginar coisas para ajudá-la? Mia: seria bom, eu acho. Terapeuta: a coisa que poderíamos fazer como companheiros seria que, se você me visse fugindo do assunto, você poderia me dizer. Mia: e se eu fugisse do assunto, você poderia me dizer. Terapeuta: exatamente. Esta transcrição expande diversos pontos fundamentais. Primeiro, o terapeuta usa uma abordagem tranquila para empurrar a criança, inicialmente relutante, na direção de uma maior colaboração. Segundo, pelo questionamento sistemático do terapeuta, a criança alcança uma nova perspectiva sobre o processo terapêutico. Mia mudou de uma posição enfatizando total confiança na orientação do terapeuta para uma posição em que ambos formaram uma equipe. Terceiro, o terapeuta trabalhou diligentemente para dar poderes à criança durante todo o processo. Outras crianças podem ser especialmente sensíveis a questões de controle, rejeitando a ideia de qualquer pessoa dando-lhes orientação. Os adolescentes frequentemente reagirão com veemência a ameaças, percebidas ou reais, à sua autonomia. Por isso, a colaboração é fundamental para reduzir o antagonismo e a resistência. Muitas vezes, o processo de colaboração e de descoberta orientada envolve acompanhar a evitação das crianças, em vez de combatê-la. A seguinte troca ilustra o processo com Edgar, de 15 anos de idade. Edgar: isto é chato. Eu odeio fazer estes jogos e exercícios idiotas. Terapeuta: o que é chato nestas coisas? Edgar: tudo. Eu odeio vir aqui. Você faz perguntas muito idiotas. Terapeuta: posso ver que você está irritado comigo e com muitas das coisas que fazemos aqui. Edgar: eu não estou irritado, apenas entediado. Terapeuta: entendo. Você parecia irritado comigo. O que, nestes exercícios, o faz sentir-se tão mal? Edgar: estou cheio desses exercícios. Terapeuta: é difícil para você falar sobre o que você sente. Edgar: muito difícil. Eu não gosto dessa coisa toda. Me faz mal falar sobre o que sinto. Terapeuta: acho que entendo agora. Estes exercícios fazem você sentir-se mal porque eles fazem você pensar sobre seus problemas. Inicialmente, Edgar era inexpressivo e desligado. Ele atacou e culpou a terapia. O terapeuta empatizou com seu desconforto e alinhou-se com sua evitação. À medida que o terapeuta unia-se colaborativamente a ele em sua luta para expressar e tolerar os sentimentos negativos associados a seu trabalho escolar, a resistência de Edgar diminuiu. Mediante o processo de descoberta orientada, o jovem aprendeu a verbalizar seus pensamentos e seus sentimentos. Os fatores culturais estabelecem parâmetros amplos para o empirismo colaborativo e para a descoberta orientada. Por exemplo, Rotheron e Finney, 1986, conforme citado por Canino e Spurlock, delinearam interdependência versus dependência, realização ativa versus aceitação passiva, autoritarismo versus igualitarismo e comunicação expressiva pessoal versus reprimida formal e impessoal como dimensões notáveis relevantes à psicoterapia infantil. A forma como as crianças e suas famílias entram na aventura colaborativa é mediada por seu contexto cultural. Por exemplo, algumas famílias podem considerar os terapeutas como autoridades máximas, e a sua formação cultural pode exigir respeito. Estas famílias estão simplesmente interagindo de uma maneira determinada pela cultura. Nestes casos, os terapeutas devem ajustar suas expectativas por colaboração a fim de que sejam culturalmente responsivas. As famílias também têm estilos de comunicação prescritos pela cultura. Algumas podem ser mais reprimidas e formais, por exemplo, e podem preferir chamar o terapeuta de senhor, senhora ou doutor, e, por sua vez, esperam a retribuição da cortesia.
Se o terapeuta involuntariamente chama o pai por seu primeiro nome, pode-se comprometer o relacionamento colaborativo. A melhor abordagem é simplesmente perguntar respeitosamente ao cliente como gostaria de ser tratado. Além disso, o terapeuta pode perguntar aos pais: como vocês preferem me chamar? Clientes de cultura de minoria podem ver a linguagem diferentemente de indivíduos da cultura dominante. Algumas perguntas que pareceriam normais a alguém da cultura dominante podem ser consideradas rudes a pessoas de culturas nativo-americanas e asio-americanas. Portanto, o componente de questionamento socrático pode precisar ser adaptado para adequar-se às necessidades destes clientes. As perguntas talvez tenham de ser colocadas de forma menos invasiva, mais indireta, em algumas circunstâncias. Além disso, em certas culturas, silêncio e falta de contato visual podem ser vistos como um sinal de respeito, não como sinal de evitação ou resistência. É importante lembrar, ainda, que a linguagem também influencia a colaboração. Conclusão: o empirismo colaborativo e a descoberta orientada valorizam as características particulares que cada criança traz para a terapia. Se aprender a fazer terapia cognitiva com crianças puder ser comparado com um livro infantil de colorir, as técnicas representam o contorno do desenho. O empirismo colaborativo e a descoberta orientada representam a cor que cada terapeuta acrescenta ao contorno padrão. Como em uma grande caixa de lápis de cor, há muitas nuances de empirismo colaborativo e de descoberta orientada. Neste capítulo, apresentamos um contínuo de colaboração e de descoberta orientada. Em seu trabalho com crianças, você terá que decidir por onde começar e como avaliar o nível de colaboração em cada fase do tratamento neste contínuo. A acuidade da criança e a gravidade de seus problemas, sua capacidade de desenvolvimento, seu contexto cultural e seu estilo pessoal orientarão a decisão do terapeuta. O empirismo colaborativo e a descoberta orientada são imanentes a toda ação e decisão clínica. A estrutura da sessão, a identificação do problema, a introdução ao modelo de tratamento, a identificação de sentimentos e de pensamentos, as intervenções cognitivo-comportamentais tradicionais e as modificações criativas de técnicas, tudo isso requer um entendimento de empirismo colaborativo e de descoberta orientada. Em resumo, agora que você sabe sobre empirismo colaborativo e sobre descoberta orientada, está pronto para aprofundar-se em processos e técnicas específicos. Lembre-se, sempre é possível voltar a este capítulo quando a terapia parecer fora do curso e você quiser renovar suas intervenções.